a introdução bíblica. Nós dividimos em duas matérias. Dentro de introdução bíblica, tem duas matérias ali. Uma é Bibliologia 1 e a outra é Métodos de Estudo 1. Por que a gente fez isso? Porque se a gente ficar estudando toda a Bibliologia e depois estudar todo o método de estudo, a gente vai empregar um bom tempo ali e não vai entrar naquilo que é o nosso estudo principal do curso básico de teologia, que é já pegar a Bíblia e começar a ler e entender. Né? E a gente quer isso. Eu quero chegar na aula, faz 1 hora que eu quero abrir a Bíblia, você não abre, você fica falando, né? E eu já quero abrir a Bíblia, eu já quero entender por que o cara chamava Abacuque, né? E aí eu nunca mais vou esquecer que Abacuque significa abraçado, que simplesmente ele nasceu com a mãozinha cruzada, abraçado, Abacuque, né? Para que serve? Para nada, né? Mas tá bom, tá ali. E aí, então, mas eu preciso aprender. Muito vem de curiosidade, a maioria vem da aplicação que a gente vai ter, né? E a gente vai ver que o mais fantástico é a revelação, aquilo que Deus vai nos revelar, tá? Mas então o que eu fiz? Eu diminuí, coloquei parte de bibliologia para a gente entender hoje este objeto aqui, tá? Agendinha de adolescente. Não, isso aqui é uma Bíblia chamada Bíblia Linda Princesinha. É uma Bíblia Sagrada, tá? Vamos falar de várias Bíblias aqui hoje. Então, vamos entender o objeto Bíblia Sagrada. Então, bibliologia fala do objeto Bíblia Sagrada, de onde vem o nome, de onde vem o conteúdo, de onde vem a veracidade, como foi escrito, como que se preservou hoje, sendo que começou a ser escrito há 3.600 anos atrás, né? E como é que ela está aí, mudou ou não mudou. Então, a bibliologia trata disso e muito mais. Então a gente resumiu e vai trabalhar um pouco disso. E aí, num outro tempo de aula, a gente vai trabalhar um pouco de métodos de estudo. O que são métodos de estudo? Métodos de estudo é eu conseguir pegar a Bíblia, ler 1 ou 2 versículos e extrair conteúdo desses 2 versículos. Não simplesmente ler. Eu vou ler, vou conversar com o versículo e vou extrair para mim o que esse versículo está falando. Também vou extrair o contexto daquele assunto para eu poder ter uma visão maior, para eu poder de repente expor numa pregação ou numa aula. Também vou entender como é que eu faço para eu ir atrás de um assunto. Eu quero entender na Bíblia tudo aquilo que se fala a respeito de alguma coisa, por exemplo, de amor ou de pecado. Sim. Então, eu quero saber o que significa dormir na Bíblia, por exemplo. Um assunto, um tema, né? E aí você vai conseguir ir atrás disso, tá? Ir atrás desses estudos. Só que esses estudos eles se desenvolvem para estudar a vida de um determinado autor, estudar todo um livro ali dentro da Bíblia. Então a gente tem estudos, técnicas, para fazer níveis de estudos diferentes, tá? Esses níveis de estudos, eles serão utilizados dependendo do seu chamado. Se é para pregar, é um tipo de estudo. Se é para a sua própria vida, é outro. Se é para você dar aula, é outro. Se é para você dar aula de teologia, é outro. Passamos as técnicas e você aplica a que for melhor para o teu ministério. Sempre será assim, tá? Então, essas 2 matérias, Bibliologia 1 e Métodos de Estudo 1. Para quem já fez a inscrição e ativou a matéria lá no site, esse conteúdo todo já está liberado para você estudar. Tanto Bibliologia 1 quanto Métodos de Estudo 1. Você pode estudar tudo, chegar na aula que vem e falar assim, já sei tudo. E está aqui o trabalho. Né? Então o professor fica contente. Eu vou falar para você que nesses 14 anos nunca aconteceu isso, mas tudo bem. Tudo bem, né? Então já está liberado. Então lá está liberado Bibliologia 1, Métodos de Estudos 1 e Panorama Bíblico, né? Na verdade, no site da Academia Bíblica, Panorama Bíblico está liberado lá para todo mundo que quiser entrar e assistir. É livre, Panorama Bíblico é livre. Então foi colocado como uma matéria extra para você ter lá, tá? Porque em Bibliologia a gente vai ter um overview da Bíblia, tá? Vamos dar um geral na Bíblia. Mas se você quiser já ver especificamente cada um dos livros, o que fala, tá? O Panorama Bíblico trata isso para você. Né? Então é algo a mais que você pode estudar, não faz parte da matéria, está extra lá, tá? São 8 aulas extras que estão lá que você pode estudar se você quiser, tá bom? Para que você possa aprender mais ou um pouco mais rápido se você quiser, tá? Muito bem, então
Hoje, a semana que vem, a gente vai trabalhar Bibliologia 1. A semana que vem a gente vai trabalhar um pouco de métodos de estudo só, porque tem um detalhe em relação às aulas que estão gravadas. Tem aula que está gravada e que vocês vão me ver falando, tá? Então eu vou estar falando e você vai estar me assistindo. Eu não aconselho, não faça isso, né? Essas aulas também tem o áudio delas. Põe lá para você ouvir e ir acompanhando na Bíblia. Fica assistindo o pastor Beto falar 2 horas. O cara não aguenta. Não, sério mesmo, não aguenta. O pessoal que fez o SIM, né, o Seminário de Identidade Ministerial, tem um monte de vídeo do pastor Beto falando lá, misericórdia, né? Então não aguento mais. Então o que acontece? Aquilo que eu estou simplesmente falando, eu também vou disponibilizar em áudio para que você ouça e possa estar acompanhando na Bíblia, tá? Perfeito. Mas se quiser assistir, põe lá para você assistir. Mas tem matéria que eu não vou estar aparecendo, que são slides que eu vou colocar e vou narrar esses slides. Porque você precisa ver o que está lá. E não está na Bíblia. E também não está na apostila naquela sequência, tá? Então você precisa ver. Métodos de estudo, por exemplo, é uma matéria assim, né? E a própria bibliologia está lá dessa forma. Você está vendo como que eu estou desenvolvendo o estudo, tela por tela. Então você assiste e vai fazendo. Então você precisa ver o que está lá. E ali não adianta eu estar falando, precisa ter a tela para você acompanhar. Então são slides narrados. Então tem vídeo que é slide narrado, tem vídeo que que eu estou ali falando, tem vídeo que eu tenho um pouco de cada um ali para você, tá? Depende da matéria. E aí eles são feitos de formas diferentes, tá bom? Vocês vão ver que em bibliologia eu mostro muitas imagens. Então lá vocês têm muitas imagens para acompanhar. Muitas imagens que vocês vão vendo conforme eu vou falando. Então eu não estou ali aparecendo. E tem matéria que eu estou narrando, daí abre um vídeo, eu comento ali também. Então a forma é a melhor forma que possa te ajudar na identificação daquele conteúdo. Porque existe aquilo, tudo aquilo que você ouve, você retém um percentual. É 10% só. Você esquece. Aquilo que a gente ouve, a gente esquece. Mas aquilo que a gente ouve e lê, né, a gente assimila mais. Aquilo que a gente ouve e lê. Aquilo que a gente ouve, lê e a gente faz como atividade, escreve, isso a gente guarda mais ainda. Então se você for ouvindo e for anotando, pode ter certeza que o teu aproveitamento será melhor do que só ouvir, né? E aquilo que você faz, né, que você ouve, aprende e faz um trabalho e expõe, esse é o melhor resultado que você tem. Nós não vamos ter nestas matérias do curso básico de teologia, você expondo, você vindo aqui dar aula, né? Então, olha, você vai fazer um estudo sobre o rei Davi, aí você vem um dia aqui e dá aula sobre o rei Davi. Não, a gente não vai fazer isso, mas no ministerial a gente vai dar ênfase a esse tipo de coisa, né? Aí é diferente, como a gente comentou. Bom, vamos trabalhar então agora Bibliologia 1, tá? E a bibliologia, ela começa com o meu computador travando. Não, está aqui. Começa com o seguinte. A Bíblia, ela não pode ser diferente. Aquilo que está na Bíblia e faz parte da Bíblia não pode ser diferente daquilo que é o desenvolvimento secular no que diz respeito ao desenvolvimento das coisas, das civilizações, da escrita, dos materiais. Não pode ser diferente. Porque Moisés não veio de Marte, né? Não recebeu lá no Monte Sinai do Senhor algo que em um notebook daquela época, num tablet daquela época. O tablet daquela época era um pedaço de pedra escrito com o dedo de Deus. Ele não recebeu um tablet de última geração, recebeu uma pedra escrita, né? Porque naquela época era o material que tinha. Deus não poderia ter dado em papel? Deus não poderia ter dado um DVD para Moisés? Claro que poderia. Deus poderia fazer o que ele quisesse. Mas naquela época isso não servia para nada. Hoje, se alguém me der uma pedra para ler, eu taco na cabeça da pessoa, né? Então a pessoa me dá um pendrive, a pessoa me dá um link. Aí sim, para mim vai ser proveitoso. Não é isso? Lembre que a gente tem falado de processo e de desenvolvimento aqui. Muito bem. Então, na antiguidade se escrevia em pedra, se escrevia em argila, se escrevia em couro, se escrevia
em madeira, se escrevia em metal. Então era a forma onde eles tinham para escrever. Eles não iam na Calunga comprar um pacote de sulfite. Não tinha, né? E vou comprar uma lapiseira 02, 05, não tinha nada disso, né? O negócio ali mesmo, quebrou a pedra, faz outra, né? Então a humanidade se desenvolveu dessa forma, biblicamente falando, tudo que a gente vai falar tem que ter se desenvolvido dessa forma também, né? Então chega num determinado momento em que o homem ele descobre que de uma planta chamada papiro, uma planta, imagina que esse pedestal que está segurando aqui a câmera seja uma planta do papiro, e onde está a câmera sejam as folhas bem finas, tá? Então ele descobriu que se ele pegasse isso, ele desenrolasse e ele tratasse com óleos da época, aquilo lá ficaria de uma forma legal e ele poderia pegar tinta de fruta ou pegar carvão, alguma coisa assim, e anotar, e aquilo ficava preservado. Isso para escrever qualquer coisa. Também foi utilizado para escrever os textos que Deus pediu para Moisés escrever, porque era aquela época. Então, quando Moisés escreveu, ele foi escrevendo essas coisas. Era nisso que ele escrevia, que ele anotava. Aí ele enrolava aquilo, dava um nozinho ali com um pedaço da planta mesmo, né? da folha da planta, e aquilo ficava guardado. Aí ele colocava por fora assim a palavra mais importante do início do texto que estava lá dentro. Então no texto se coloca o que quer que ele venha escrever, e aí lá fora ele escreve a primeira palavra do texto daquele rolo. E começou a escrever assim. Preciso saber isso para quê? Preciso saber isso porque a Bíblia está inserida na história da humanidade, no mesmo contexto de desenvolvimento. Preciso saber isso para ensinar? Não. Só se um dia você for dar o curso teológico, tiver que dar a bibliologia, tiver que explicar isso para os alunos, de uma forma tranquila. Preciso fazer prova disso, decorar nome, papiro, não precisa decorar nada. Não serve para a gente, posso pregar isso? Posso pregar sobre papiro no culto? Não. Né? Mas é só aquelas coisas que fazem parte do todo que a gente está aprendendo. Muito bem. Então você começa você vai ver nos slides que você tem narrado da matéria, que lá você vai, se você quiser, você aprende o processo para fazer o papel. Coloquei lá, está aqui o papel, vai amassar, vai colocar isso, você vai ver lá, pula essa parte, tá? Está lá só para quem é curioso. Mas vocês vão ver o seguinte, que dessa folha, quando se escrevia então uma folha, o nome disso era chamado de biblo, ou biblos. Então essa folha de papiro escrita, como que chama? Chama folha de papiro. Não, mas ela está escrita. Isso chama biblos. E se eu juntar várias dessas folhas escritas? Eu tenho um biblon. É o nome. E é daí que vem o nome Bíblia, que em primeiro lugar foi utilizado para falar a respeito da nossa Bíblia Sagrada. Né? Então nós temos a Bíblia Sagrada. A tradução dessa palavra biblos é simplesmente livro, ou livro num contexto, né? Página num contexto, livro num outro contexto e coleção de livros em outro contexto. Então a Bíblia é uma coleção de livros. Quando você traduz a palavra para o português, né? Aí você tem livro. Mas quando a gente usa isso no hebraico, transliterado para o grego, você tem a palavra bíblio, biblon, que é de onde vem Bíblia. Então nós não temos na nossa língua Bíblia, a etimologia dela ou a origem dela vem lá daqueles tempos. Por isso que a palavra Bíblia existe, simplesmente por isso. Ou se não existisse, ela poderia ser coleção de livros. Pegue agora, o pastor está pregando, pegue agora a sua coleção de livros sagrados e vamos ver. É isso que ele está falando. Só que a palavra é Bíblia, simplesmente isso. Nada mais do que isso. Nada de extraordinário, tá? Bíblia vem exatamente disso. Um cara chamado Johann Gutenberg, ele trabalhava, ou começou a desenvolver formas de imprimir coisas, e aí é que surge a imprensa ocidental, e ele pegou esse material e ele imprimiu, ele pegou aquilo que já era a Bíblia, o nosso conteúdo de Bíblia Sagrada, e ele imprimiu esse material.
Ele levou 5 anos para fazer a primeira Bíblia. A Bíblia de Gutenberg, a primeira Bíblia impressa da história, né? Ela foi de 1450 a 1455 sendo feita. Ele imprimiu em 2 colunas, no mesmo padrão que a gente tem as nossas Bíblias hoje, em 2 colunas, né? Só que tinham 42 linhas cada folha, né? E aí ele foi e imprimiu, e nós temos a nossa Bíblia. Mas qual é a relação disso com o pergaminho? A relação é a seguinte, é que para cada abertura do pergaminho, eles numeraram. Então eles pegavam o pergaminho. Esse pergaminho, por exemplo, diz respeito ao profeta Isaías. Tá, então, aqui o que a gente está fazendo agora é o livro de Isaías. Abertura, abrimos. Abertura 1, capítulo 1. Aí a tradução da primeira linha, primeiro versículo. A tradução da segunda linha, segundo versículo. Cada linha, cada versículo. Então a relação que a gente tem na nossa Bíblia, de capítulo e de versículo, nada mais é do que a abertura do pergaminho e cada linha dele. Não existe nada diferente para ter dado um nome de capítulo, ou uma identificação de capítulo ou de versículo. Vem exatamente disso. Primeira abertura do rolo, primeiro capítulo, primeira linha, primeiro versículo. Fecha. Segunda abertura, segundo capítulo. 66 aberturas, 66 capítulos e os seus versículos. E é isso que Gutenberg ele preservou para que hoje a nossa Bíblia tivesse uma forma mais fácil para encontrar os conteúdos. O pastor fala o livro, o capítulo, o versículo, a gente vai direto e abre. E antes disso, como era? Abra o pergaminho do profeta Isaías. Vai lá no monte de pergaminho, cadê Isaías? Cadê Isaías? Cadê Isaías? Está aqui, peguei. Tá. Abra agora na abertura 8. Abre, né? Abre. Aí, fecha. Abre, fecha. Abre, chegou na abertura 8 aqui. Ó, na metade, e começa a ler. Então, a Bíblia impressa facilitou muito, não tem como não dizer que não facilitou. Até hoje o padrão capítulo, versículo, nome de livro, ele é utilizado. Fantástico, tá? Então, se questiona, você tem uma entidade chamada Alta Crítica. A Alta Crítica é uma sociedade que foi criada, primeiro pela própria igreja, para que ela pudesse provar tanto a veracidade bíblica quanto ao escritor, quanto a data, quanto a contextualização. Essa foi a Alta Crítica. Acontece que parte dessa Alta Crítica se desviou e está destinada até hoje a provar que a Bíblia é falsa. E não somente a Alta Crítica faz isso, como o mundo recebe esse tipo de informação. A Bíblia é um livro que foi escrito como qualquer outro livro é escrito, né? E aí, se nós queremos argumentar, então nós precisamos entender algumas coisas para a gente poder falar, se essa for a sua praia, né? Então, por exemplo, como que ela foi dividida dessa forma? Ela foi dividida na hora de passar dos pergaminhos para a impressão, tá? E a primeira Bíblia que nós temos nesse caso é a Bíblia de Gutenberg. Informação, se você quiser se aprofundar nisso, você vai estudar isso mais detalhadamente, né? Se isso for útil para o seu ministério, tá? Mas como informação, porque nós precisamos eventualmente defender a Bíblia, né? Então aí nós temos algumas argumentações guardadas ali para nós. Mas essa Bíblia de Gutenberg, ela evoluiu. Com o tempo, ela evoluiu bastante, né? E aí nós passamos a ter as Bíblias de várias formas. Ali em métodos de estudo, em bibliologia mesmo, você tem um vídeo extra, você tem, não sei se eu vou falar certo agora, mas é isso. Você tem um vídeo de introdução, você tem 4 vídeos de aula e você tem um primeiro vídeo extra. Nesse vídeo extra, eu explico para vocês, eu abro a Bíblia e eu mostro as informações da sua Bíblia, qual é a versão dela, quem é o grupo que a traduziu, que fez os estudos dela, o que é uma referência cruzada. Eu mostro e você vê ali no vídeo e vai acompanhando na sua Bíblia todos os detalhezinhos que tem de letrinha, númerozinho na sua Bíblia, no meio do versículo, para você entender o que é isso. Então, nesse vídeo está te explicando detalhadamente isso. Então, isso foi surgindo até que começaram os estudos, né?
E os estudos começaram a trazer interpretações de cada porção bíblica, para ajudar as pessoas a ter um entendimento melhor. Só que essas interpretações dependem da linha que a pessoa aceita, da linha teológica que ela entende, da linha teológica que ela pertence, né? Então, a Bíblia, a gente vai ver aqui que a Bíblia ela é dada por Deus, mas os estudos são de sociedades religiosas, que têm os seus entendimentos em relação à interpretação bíblica, tá? Mas nisso, então aqui eu tenho algumas Bíblias agora para mostrar para vocês. Então, por exemplo, a primeira Bíblia, eu tenho aqui uma Torá, que não é uma Bíblia completa, tá? A Torá é a porção judaica do Pentateuco e de mais alguns textos que são utilizados nas festividades judaicas. Então a Torá, o que ela traz? Ela traz aqui o texto, né? Aqui, por exemplo, ela traz o texto. Aqui ela traz o texto em caracteres hebraicos, tá? Para as pessoas que sabem identificar os caracteres, para poder identificar a raiz da palavra, tá? Mas aqui já traz o mais fiel possível. E aqui embaixo tem estudos rabínicos. Então, uma linha rabínica de estudos em relação à Torá. Então, nós temos aqui um Sefer, um livro, né? Que é exatamente a Sefer Torá, tá? Aqui é a lei judaica. Muito bem. Só que isso daqui, se a gente for falar do Pentateuco, que é a maior porção, é a primeira parte da nossa Bíblia, o Pentateuco. Aqui tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tem outras coisas a mais, mas esses 5 livros, que são 5 livros da nossa porção bíblica. Por que eu tenho a Torá, sendo que eu tenho a Bíblia? Bom, para o meu ministério, de repente, não vai servir. Não preciso ter uma Torá. Mas se você, por exemplo, vai dar aula, ou até se você gosta de se aprofundar no texto, para você tirar algumas dúvidas e ter uma segunda ideia da leitura, é fantástico. Eu vou dar um exemplo daquilo que eu extraio daqui. Eu não sei se vocês lembram, tem uma parte ali em Gênesis, quando fala da Arca de Noé, que fala, o texto traz o seguinte: no tempo em que os filhos de Deus tomaram como esposa as filhas dos homens, e aí fala que o mundo estava perdido. Quando fala as filhas de Deus tomaram como esposa as filhas dos homens, se cria muita fantasia na cabeça. Mas são anjos que vieram e se casaram com as mulheres? Mas que anjos são? São os anjos caídos? Então são demônios? Lá fala de Nefilim, são gigantes. Então esses anjos são gigantes? E aí começa a se entrar em paranoia e começa a ter várias interpretações em relação a isso. E se você for procurar, você vai ver várias coisas falando em relação a isso. Se você for procurar no Google, você vai ver coisas do Arco da Velha falando em relação a isso. E que não tem a ver. Por quê? Porque a tradição judaica, ela tem aquilo que é o texto fiel, mas a tradição judaica também tem folclore judaico. Também tem aquilo que não faz parte da Bíblia e que são ensinamentos judaicos, mas de folclore, que não nos servem, né? Por exemplo, em folclore se fala de Lilith, em folclore se fala do Golem. São duas personalidades que são a raiz daquilo que hoje nós temos, por exemplo, como sendo o Conde Drácula e o Frankenstein. Isso é folclore. Mas tem locais onde você vê a história de Lilith junto com Adão e Eva, e eles fundamentam isso dentro dos conhecimentos deles, e eles falam aquilo, e tem um livro que foi lançado agora, uns 6, 7 anos atrás, falando sobre isso. Não lembro se o filme foi feito também, mas aí fala que Lilith foi a primeira esposa de Adão, e ali fala um monte de coisa. Eu particularmente acho que se Adão tivesse uma ex-mulher no paraíso, não era para dar certo mesmo, né? Adão, ex-mulher e Eva. Como é que vai dar certo? Tem que ser expulso mesmo, né? Não ia dar certo. Mas, aí eles falam sobre isso lá, né? A Bíblia não fala sobre isso. E aí? Mas os nossos adolescentes aprendem sobre isso. E aí?
Então a gente precisa... Mas voltando aqui àquilo que foi a Torá. Então, quando os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens. Isso é o que está nas nossas Bíblias e na maioria das Bíblias. O que nós temos nas nossas Bíblias do Brasil? A gente já vai falar isso. A gente tem a Sociedade Bíblica Internacional e a Sociedade Bíblica Brasileira, que são detentoras de 2 volumes. Uma revista e corrigida, outra revista e atualizada. E essas Bíblias, elas já são traduções que vieram do hebraico para o grego, para o espanhol, para o português de Portugal e para o português do Brasil. E hoje, se eu quero fazer a Bíblia da Academia Bíblica, eu posso ir lá na Sociedade Bíblica, comprar a licença da edição, que foi traduzida por João Ferreira de Almeida e pelos discípulos dele, né? E usar isso e colocar lá meus estudos e falar, essa é a Bíblia de Estudos da Academia Bíblica. Mas eu já pego pronto a tradução, já pego pronta. Ou revista corrigida, ou revista atualizada, ou o que quer que seja, né? E isso daí eu já pego pronto. E aí a maioria das Bíblias então trazem isso, filha de Deus com os filhos dos homens. Aí você vai na Torá, um texto judaico, né? Um texto que não passou pela tradução dessas traduções todas que eu falei para vocês. É direto do hebraico para o português, feito por rabinos no Brasil. E aí você lê o seguinte: no tempo em que os filhos dos senhores tomaram para si as filhas dos homens em casamento. E aí você muda totalmente o pensamento de anjos caídos, tomando mulheres e formando gigantes. Você entende que existia uma linha de senhores, que era a linha de Sete, filho de Adão e Eva, que se manteve numa certa ordem sacerdotal. Não é, tá? Ele não era sacerdote, não existia nada disso. Mas era alguém que se manteve com um pensamento voltado para o Senhor, de Adão e Eva, do paraíso, de quando eles foram chamados pelo Senhor e depois eles pecaram, mas eles continuaram com o pensamento no Senhor. E os filhos de Sete, então, eram pessoas voltadas para a espiritualidade com o eterno. E eles se mantinham, e eles se casavam entre eles e se mantinham nesse sentido. Só que chegou um momento em que eles começaram a olhar as filhas dos homens que não tinham nenhuma responsabilidade com o eterno, com Deus, viviam a sua vida sem o conhecimento de Deus, sem buscar Deus, e eles começaram a se misturar. E quando começaram a se misturar, esta linha espiritual começou a enfraquecer e começou a sumir. E é interessante, porque quando a gente vê Deus falando com Moisés e com Josué, entra na cidade, mata todo mundo, homem, mulher, criança, gado, não deixa nada. A gente acha que é algo cruel, mas ele fala lá, porque se você deixar eles vivos e vocês se aliançarem com eles, eles vão perverter os corações de vocês. Porque isso já tinha acontecido lá no começo, e a gente nem passa por isso quando a gente lê a história de Noé. Mas foi isso que aconteceu. Nada de anjo com mulher nascendo gigante. Nada disso. Então, aqui eu consegui tirar respostas que eu não tinha, por exemplo, em outros lugares, para completar um estudo específico de uma dúvida que eu tinha. E assim, em vários tipos de assuntos. É interessante ver como está escrito. É interessante que na minha Bíblia está escrito Deus, está escrito Senhor, e aqui está falando eterno, 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 eterno. E você vê a conotação que eles dão para isso. Então, estou falando isso em relação ao meu ministério daí, né? Então a Torá, ela é fantástica, né, também, em relação a todas essas coisas. Mas se você for ver os estudos dela daí, são estudos rabínicos, são estudos judaicos. E não é um estudo rabínico, esse daqui não é um estudo rabínico cristão. É um estudo rabínico judaico. Eles estão esperando o Messias. Quando o Messias vier, eles vão olhar para o céu e falar assim, olha, o nosso Messias veio. Nós vamos olhar para o mesmo céu e falar assim, olha, ele voltou. Essa é a diferença, né? Bom, então comecei, por exemplo, de uma Torá. Aí você tem as Bíblias de estudo, né? Então você tem, eu tenho aqui, por exemplo, uma Bíblia de estudo arqueológico. Para quem gosta também da questão de saber como era, para conseguir contextualizar
o assunto na época como era e trazer isso para o dia de hoje. Então a Bíblia de Estudo Arqueológico traz detalhes da civilização antiga em todos os momentos bíblicos. Uma Bíblia de Estudo Arqueológico, né? Uma Bíblia de Estudo de Genebra, uma das primeiras Bíblias a trazer estudo. É uma Bíblia que traz o texto e aqui embaixo, da maioria dos versículos, traz uma interpretação daquilo que está sendo falado. Nos ajuda, mas não é toda a resposta. Nos dá uma direção, às vezes não. Tá? Porque aqui às vezes está falando num contexto, é aquilo que eu falei. E o contexto que Deus está falando para mim é outro. E aí, por exemplo, eu tenho aqui uma Bíblia Shed. Como a Bíblia de Genebra, né? Também tem os versículos, também tem os estudos. Particularmente eu gosto muito da Bíblia Shed. Mas a Bíblia Shed, ela vem... o Shed e os seus discípulos são de uma escola batista, mais tradicional. Gosto muito dela, mas não me dá todas as respostas. Por exemplo, tem a Bíblia de Estudo Plenitude. Fantástica. Mas, por exemplo, na Bíblia de Estudo Plenitude, quando fala na questão de Saul, que foi convocar uma necromante para que Samuel pudesse falar com ele de novo, a Bíblia de Estudo Shed, e é o que eu gosto, né, a de Genebra, fala que é impossível que isso acontecesse. Porque o Senhor já tinha estabelecido que não era para ter relacionamento com mortos. E o Senhor não quebraria a regra dele e traria Samuel para falar. Mas a Plenitude, assim como a Bíblia, que eu gosto bastante também, que é nossa, esqueci o nome completamente agora, da Bíblia. Mas, já lembro. Ela traz ali dizendo que foi Samuel que voltou a falar com Saul. Só que isso caracteriza o Espiritismo. E nós não aceitamos, não entendemos dessa forma. Mas essas Bíblias trazem, por exemplo, que foi. Então, para mim, aquilo não serve. Não significa que a Bíblia não serve. A Bíblia serve. A Bíblia está aqui, o texto está inalterado. Os estudos, tem estudos que eu gosto e tem estudos que eu não gosto. Por quê? Porque antes do estudo eu tenho uma linha de pensamento em relação a Deus e de entendimento em relação a Deus, que eu adquiri, que é aquilo que a gente adquire com o passar do nosso tempo e da nossa experiência com Deus. E é aquilo de você bater o olho, ver e filtrar, fala não. Aí você pega 2, 3, 4 Bíblias e compara, né? E você vê diferença. Então, não significa que não sejam Bíblias que não devam ser consultadas, mas a gente sempre tem que, os estudos, a gente tem que analisar, tá? Uma Bíblia, por exemplo, eu vou falar do poder da Bíblia agora. Isso daqui é uma Bíblia normal, que tem aqui o lugarzinho para você achar. Essa Bíblia eu ganhei na escola bíblica. Deixa eu ver aqui. E a minha avó, ela ficou muito doente em uma determinada época. A minha avó era analfabeta. E a minha avó, ela gostava muito da Bíblia, mas ela não sabia ler, porque ela era analfabeta. Ela ficou muito doente. Então, ela, de uma forma metódica, todo dia, às 3 horas da tarde, ela se dedicava a uma oração de uma forma mais intensa. Só que ela pedia para mim ou para minha mãe que a gente lesse para ela o Salmo 91, Salmo 90, para que a gente lesse na Bíblia. Foram 9 anos. E a minha avó decorou aquilo que a gente lia para ela. E ela começou a comparar aquilo que ela tinha guardado com o que estava escrito. E a Bíblia, ela está toda despedaçada agora. E eu mantenho ela assim, porque a minha avó aprendeu a ler aqui. A minha avó, ela, depois desses 9 anos, ela lia a Bíblia, ela pegava ônibus, ela ia para São Paulo, ela lia tudo. E ela aprendeu a ler aqui, nessas páginas aqui. Então é uma Bíblia que eu guardo com carinho. Ganhei na escola bíblica, era a minha Bíblia, e esse é um dos poderes. Fora o conteúdo, é aquilo de você querer ter relacionamento com Deus. E olha o que Deus faz com você. A minha avó foi alfabetizada aqui, né? E é uma Bíblia que eu guardo com carinho, para dar de testemunho. Está tudo encardido, ó, tá? Mas é o testemunho que eu tenho em relação a você ler a Bíblia. E nada impede. É analfabeto? Está aqui.
tem testemunho de que isso realmente pode ser feito. Mostrei para vocês a Bíblia da Princesinha, né? Essa Bíblia aqui, por exemplo, é uma Bíblia de estudo em concordância, tá? O que é estudo em concordância? Então você pega um tema e ele vai te passando esse tema por vários textos para que você consiga ter uma direção em relação àquele assunto, tá? Que você quer estudar. Tem aqui, ó, essa Bíblia, ela é uma Bíblia Viva, é uma Bíblia parafraseada. Então, ela tem todos os textos bíblicos, mas ela não fala da forma que a Bíblia fala normalmente. Ela traz uma tentativa de explicar o versículo, tá? Não é revelação, porque cada dia que você lê o mesmo versículo, a cada dia ele vai te revelar algo diferente, ok? Mas é uma Bíblia mais fácil de entendimento, que você lê e ele já traz uma explicação, fica mais fácil para você entender. Por exemplo, você pega aqui o Salmo 23, quer ver? Ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo o que eu preciso. Entendeu? Na nossa Bíblia normal, fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na Bíblia, na Torá não, no texto judaico original, fala: o Senhor é o meu pastor, isso me basta. São diferentes. Aqui eu tenho uma Bíblia católica, tá? Porque eu vou falar daqui a pouco sobre os livros apócrifos e eu quero que você tenha um entendimento por que a gente fala que é apócrifo, por exemplo, tá? E eu vou ler aqui um livro apócrifo e para a gente poder ter um entendimento. Mas existem, então, Bíblias para uma série de aplicações. A Bíblia do empreendedor, a Bíblia da mulher, tem receita de pão asmo lá, que é fantástico. A Bíblia da mulher é voltada para assuntos de mulher, né? Assim, traz de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais amorosa, aquilo que não é a ogrice dos homens, né? Você é ogro, eu não. Então, é uma Bíblia mais delicada. Tem a Bíblia Esperança. A Bíblia Esperança é legal, assim, no sentido de trazer um estudo já separado, com homilético, para que você possa, inclusive, na leitura daquele capítulo, ou daqueles 2 capítulos ali, você aplicar aquele estudo numa célula, por exemplo. É legal, a Bíblia Estudo Esperança, né? Enfim, existem Bíblias hoje de várias formas. Então, se é evangelismo no seu ministério, procura coisas em relação ao evangelismo. Se é casais, se é infantil, né? Então, procura uma Bíblia que te ajude nesse sentido em relação aos estudos. Não se prenda só a eles, mas ali é uma ajuda, ok? Então, uma coisa é você ter uma Bíblia, que é a nossa Bíblia, com os 66 livros que ela tem, numa versão Almeida, Revista Corrigida, Revista Atualizada. Outra coisa é você ter esse mesmo conteúdo traduzido para outras religiões que trazem ali traduções de uma forma diferente. Então você tem igrejas, por exemplo, que trazem as próprias traduções e diferem. E aí não estão dentro de uma igreja cristã, embora se denominem cristãs, mas trazem ali coisas que para nós não servem. Mas aí são Bíblias específicas dessas religiões, tá? Então aí já é outra coisa. Tem Bíblia satânica também, tem um monte de coisa, né, de Bíblia. Então, o termo Bíblia, ele é usado hoje. Você tem a Bíblia da engenharia, a Bíblia da medicina. O termo Bíblia é coleção de livros, né? Mas originalmente foi utilizado para a coleção de livros sagrados, né? Que é a Bíblia, que é a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada. Tem versão, aí todo mundo conhece, tem versão em CD, versão em DVD, nem se usa mais, né? Versão em pendrive, mas nós temos versões para notebook, tablet e celular. E aí eles trazem ilustrações. Então são coisas que nos ajudam também, né? Mas de tudo isso, o que eu considero o melhor é exatamente a Bíblia no celular, né? Então você pega uma King James, por exemplo, no celular, e a King James, ela está ali, você baixa gratuitamente ela tem várias versões. Não tem somente a versão King James,
que é um tipo de tradução e que nós aceitamos também. Mas também tem a Almeida Revista e Corrigida, Revista Atualizada, a Almeida Contemporânea, tem a NVI, né? A NVI começou um movimento de ter uma Bíblia que seria a nova tradução na linguagem de hoje. Então é a Bíblia, Revista e Corrigida, Revista Atualizada, numa linguagem de hoje, uma linguagem coloquial, mais ou menos no esquema da parafraseada. Né? Parafraseada primeiro, depois nova tradução na linguagem de hoje. Aí passou-se a ter, por exemplo, a NVI. O que a NVI fez? Ela foi nos originais, ela não passou pelas traduções. Ela foi nos originais e trouxe a tradução. Quando fez isso, trouxe uma nova perspectiva dos textos. Eu gosto, particularmente numa NVI, de ler as epístolas. Não por causa do conteúdo, né? Porque o conteúdo tem que ser o mesmo, não pode ser alterado. As palavras, porque a gente lê na Bíblia, não pode ser acrescentado, nem um tio, nem uma vírgula, nem tirado, do sentido. Mas quando você muda de uma língua para outra, você muda tudo, porque os caracteres são diferentes, né? Então, por exemplo, na língua hebraica, você não tem a letra J. E nós falamos, por exemplo, Jeová. Mas eles sempre falaram, né, Jeová, tá? Mas aí quando você translitera para o grego, tal, chega aqui, a gente fala Jeová. E é Senhor, e é uma palavra que diz Senhor, não é um nome próprio, é simplesmente Senhor, né? Você troca os caracteres, e essa troca de caracteres, tudo bem, o sentido não pode mudar, aquilo que o texto está dizendo não pode mudar, e o texto está dizendo algo central que se renova e se revela na necessidade diária que nós temos do texto bíblico, tá? Então ali no celular, a gente tem celular, todo mundo tem celular hoje. Baixar uma Bíblia no celular e ler ali a Bíblia no celular. Você pode programar a Bíblia para te chamar para ler. Todo dia, você precisa acordar às 6 horas, você manda a Bíblia te acordar às 15 para 6, para você conseguir ler. E ela já fala, leia isso hoje. Tão fácil. E é assim, é que de uma forma mística, digamos assim, né? Quando se levou do pergaminho para o impresso, as pessoas falaram que era heresia, rejeitaram. Não queriam. Foi difícil aceitar. Secularmente falando, quando começaram a colocar os ensinos de sala de aula dentro dos livros e começaram a entregar para os alunos, eles falaram, agora o professor não precisa mais. Acabou. Agora é livro. E aí rejeitaram aquilo. Não. Gente, na verdade você soma. Você tem mais recurso. Você simplesmente adiciona ou melhora. Nunca extingue nada, né? Sempre evolui. E você ter a Bíblia no celular para você ler é fantástico. Então a gente quer comprar essa Bíblia, aquela Bíblia, aquela Bíblia. Eu sempre que uma pessoa quer comprar uma Bíblia, se eu tenho, eu empresto para a pessoa ver se ela gosta, se ela não gosta, para ela ver se ela adapta, se eu tiver a Bíblia, né? Mas gente, no celular você já tem ali 10 versões diferentes de Bíblia sem pagar. E se você pagar um pouquinho, você tem outras Bíblias, você tem inclusive Bíblia de estudo gratuita no celular. Então antes de comprar, conheça a Bíblia. E eu aconselho, compre uma Bíblia de estudo. Tenha uma Bíblia de estudo. Isso é muito bom, é um investimento fantástico. Tenha uma Bíblia de estudo. Mas tenha no seu celular também a Bíblia e também estudo. Bíblia de estudo, para te ajudar, e gratuito isso, né? Então, é assim, não nos falta recurso. E os empecilhos, eles acabam quando você baixa gratuito o negócio. A gente tem muito recurso hoje. A gente só precisa, assim, nós precisamos nos desprender, tá? Para a gente poder fazer e estudar a Bíblia. Eu coloco no grupo o link para baixar a Bíblia e baixar a Bíblia de estudo, tá? Para vocês, se vocês quiserem daí. Quem não abaixou ainda pode baixar. Bom, em relação, ainda falando em relação à Bíblia, né? Os textos que começaram a ser escritos há 3.500 anos atrás, um pouco mais, eles começaram a ser escritos pelo povo de Deus, né? Pelo povo escolhido. Então, a língua deles era o hebraico e o aramaico. Então, eles escrevem em hebraico e aramaico o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, ele também, para o povo judeu, é um livro cristão, religioso, né, para eles, mas também é muito ligado à história deles. Então, para o judeu,
o livro sagrado também é histórico, só que eles têm livros históricos a mais. E por não passar no teste de canonicidade, que nós vamos conversar daqui a pouco, eles não fazem parte da nossa Bíblia, livros simplesmente históricos. Mas, então, o Antigo Testamento todo é da tradição judaica, é do povo judeu, escrito em hebraico e aramaico. O Novo Testamento, Mateus provavelmente foi escrito em aramaico e o restante todo em grego. Tá? Então nós temos os idiomas originais da Bíblia, né, colocadas nos pergaminhos, sendo tanto nos papiros quanto nos pergaminhos, sendo hebraico, aramaico e grego. Esses são os idiomas originais. Tá? Com a necessidade, né, de você ter vários volumes, você tem aquilo que primeiro eram os massoretas e depois eram os copistas mesmo. O que são os massoretas e os copistas, né? São aqueles responsáveis por fazer a cópia dos textos, porque você não tirava xerox de um papiro, não tirava xerox de um pergaminho, você copiava ele manualmente, né? E aí eles tinham todo o cuidado e levavam alguns dias para copiar um pergaminho. Então um escrevia, né, um copiava, o outro contava quantos caracteres tinha. Se tivesse divergência, eles pegavam simplesmente aquilo que demorou alguns dias para ser copiado, jogava fora e fazia de novo. Então eles mantiveram fiéis o texto original. Só que o texto original em hebraico e aramaico, ele era escrito da seguinte forma: era como se fosse uma cola. Não era o texto todo escrito da maneira como a gente escreve hoje. Então se escrevia na cultura oriental, do Oriente Médio ali, a cultura judaica, da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita como a gente escreve, da direita para a esquerda, eles só usavam consoantes e eles não usavam espaço e nem pontuação. Você imagina, né, escrever uma palavra, hoje em português, sem espaço, somente as consoantes e sem pontuação. E né, você escreve uma palavra, você dá, gruda todo o texto ali, aí você dá um espaço quando você muda de assunto, põe um ponto final, aí você começa outro, mas tudo grudado, né? Aí como é que você vai ler aquilo? Você não lê, porque o povo escolhido de Deus, eles não tinham a Bíblia para ler. Eles tinham a palavra de Deus passada de geração em geração, de pai para filho, gravada no coração, decorado, o texto decorado. E aí quando você tem isso escrito, você tem ali uma cola para você poder lembrar aquilo que já deve estar dentro de você. Então, não é uma leitura bíblica de eu estar no ponto de ônibus, pegar o celular e ler um versículo. Era algo de dedicar o tempo. E eles viviam para isso, aqueles que eram da classe sacerdotal, né? E aqueles que eram simplesmente o povo, tinham a porção que eles precisavam decorar, porque os homens, né, tinham os seus rituais de passagem, onde eles precisariam falar o texto bíblico, o texto ali, né, judaico, e ali eles mostrarem que eles já se emanciparam, que eles já cresceram, tudo isso fazendo parte da tradição. Então é um povo escolhido que fazia isso com zelo real, de ler, de decorar aquilo, mas decorar no sentido de guardar no coração, não de decorar de guardar no coração mesmo, e ter o texto como uma cola. Mesmo porque, como a gente falou, você não vai na Calunga comprar um pacote de sulfite, um pacote de pergaminho. Não. Você tem poucas folhas. Você tem que usar ela da melhor forma possível. Então você resume, compacta e escreve os textos dessa forma. Tá? E aí o que acontece? A tradição judaica fala que, mais ou menos ali no século II antes de Cristo, você tem 70 anciões, né, que foram para a biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca do mundo antigo, foi incendiada, né? Mas seriam 72, né, anciãos, seriam 12 de cada tribo, 6 de cada tribo. E ali eles traduziram em 70 dias todo o conteúdo daquilo que era
o conteúdo do Antigo Testamento judaico, né, ou do texto, não é Antigo Testamento, era o texto judaico, era a lei, os escritos e os profetas. Eles traduziram do hebraico, do aramaico, para o grego. E nesse momento, no século II a.C., você tem a Bíblia Septuaginta. Ela tem esse nome, Septuaginta, exatamente do número 70. 72 anciãos, em 70 dias, traduzindo a Bíblia e tendo o texto agora, que era só em hebraico e aramaico, para o grego. Então foi a primeira tradução bíblica que existiu. Tradução. Aí, nós temos, já no segundo século, mais da era cristã, você tem também Sofrônio, né? Traduzindo do grego para o latim. E aí você tem a Vulgata Latina, a primeira tradução do grego, do hebraico, do aramaico, ali com a ajuda do grego, para o latim. E a Bíblia em latim passou a ser a Bíblia oficial, porque aí entra a história da igreja, entra o Império Romano declarando o cristianismo a religião oficial do Império, tem uma série de coisas. E o latim, ele se tornou a língua santa, a língua oficial da Bíblia. E só podia ler a Bíblia em latim. Tá? Até que no século XV nós temos Martinho Lutero sendo levantado, né, por Deus, e ele traduzindo para o alemão a Bíblia, para que seu rei pudesse ler. E ali a igreja considerou heresia aquilo. Você está usando uma língua profana, o alemão. Você devia usar a língua santa, o latim. Mas a Bíblia não foi escrita em hebraico, aramaico? Como que é santa é latim? Aí você já vê domínio político da igreja. Aí a gente entra em história da igreja. Mas, então você tem os textos originais, como eu falei, você tem ali as traduções, mas dentro das traduções nós temos dois detalhes. O primeiro é a tradução. Você pegar uma palavra e você traduzir. Mas você tem também a transliteração. Transliteração é você pegar uma palavra e adaptar aos caracteres da outra língua. E aí você não traduz. Normalmente a gente faz isso com nomes. O nome você não traduz, né? Você tem lá Yeshua, tá? Ou você não tem hoje na Bíblia aquilo que era Yeshua no Antigo Testamento, sendo chamado o Senhor salva. E nem Yeshua em relação a Jesus, Jesus sendo chamado de o Senhor salva. Você tem transliterado Yeshua para Josué ou Yeshua para Jesus. Então você translitera e na transliteração você tem os nomes, e Josué e Jesus são o mesmo nome, e é Yeshua, tá? Mas você translitera, você faz a adaptação dos caracteres, lembrando, né, que para chegar até nós passou do hebraico e do aramaico para o grego, para o latim, para o espanhol, para o português de Portugal, para o nosso português. Vocês têm um exemplo nos slides que vocês vão assistir da palavra Yaquev, que seria Jacó, né? Você fazendo a transliteração de Yaquev, que significa calcanhar, ou aquele que agarra o calcanhar, ou aquele que vê a oportunidade e agarra, você tem, dentro da língua judaica, você tem daí o sentido da palavra. As palavras têm sentido, e esse sentido, ele é forte. Mas quando você pega o nome, por exemplo, simplesmente traduz, né? Você translitera, não traduz, né? Então você translitera, Yaquev, você translitera, você chega em Jacó, tá? Agora, se você passa do grego para o latim, para o bretão e para o inglês, você tem James. E é o mesmo nome, né? Então você pega a sua Bíblia ali, ela é James. E também Jacó, quando você passa daí para o grego, né, trazendo para daí do Novo Testamento já, você tem uma outra forma de escrever no original a palavra. Você traduz e você chega em Tiago. Então, Yaquev é Jacó, é Tiago, é James em inglês, né? E a transliteração nos dá esses nomes diferentes, que são o mesmo nome, tá? A tradução no sentido etimológico, pelo motivo pelo qual o nome foi criado ou foi dado, isso tem que ser preservado da raiz judaica,
tá? Isso a gente tem de lá o significado. Por exemplo, quando vocês forem estudar o Pentateuco, ali a gente comenta isso. Os vários nomes que significa Jacó. E nenhum deles significa usurpador. Nenhum deles é a novela do SBT, tá bom? Não é. A Bíblia fala de ele usurpar, né? Mas em momento algum, ali Esaú está falando que o Jacó significa usurpador. Ele está atribuindo, só para adiantar para vocês, ele faz uma brincadeira. Em hebraico ele falaria alguma coisa no seguinte sentido: bem que seu nome é Iaquev, porque você por 2 vezes já Iacav. Ou seja, se a gente for ver o que ele está falando o seguinte: bem sei que seu nome é Jacó, porque 2 vezes você já me usurpou, você me roubou. Ele usou palavras parecidas. É como se você falasse, bem que seu nome é João mesmo, porque você é João, porque você é bobão. Você está fazendo uma brincadeira com palavras que terminam com ão. Quando ele fala esse texto no original, ele está brincando com 2 palavras. Mas se você for ver o que significa Jacó, nunca significou usurpador. E a gente tem por certo que Jacó significa usurpador. Mas isso no Pentateuco, aqui eu explico para vocês alguma coisa, nesses slides, e no Pentateuco eu explico isso para vocês. Bom, então nós temos essa questão de tradução e transliteração, preservando o máximo possível daquilo que é, o máximo possível não, preservando o original, né? Não mudando nada, não é possível você mudar. O que acontece é que quando sai de uma língua rica como o hebraico e vem para a língua portuguesa, que é uma língua, eu chamei de uma língua sem vergonha, tinha uma pedagoga que brigou comigo na classe, né, professor? A nossa língua é uma língua adaptável, ela é flexível, né? Mas é assim. Então, por exemplo, por que eu falo isso? Porque quando o americano fez esse aparelhinho, ele chamou de rato, em inglês, mouse, né? O espanhol chamou de raton. Então, se você está na Espanha, se você está na América Latina, você usa o raton. No Brasil, a gente usa o rato, a gente usa o mouse. E o mouse passou a fazer parte do nosso dicionário, do nosso vocabulário. Aí, você tem, por exemplo, um scanner. Scanner em inglês é um varredor. Significa o seguinte: você vai pôr um papel, ele vai varrer esse papel e vai te dar uma cópia. Vai ler, vai varrer, dar uma cópia. Em português a gente fala varredor, a gente fala scanner, ele fala para a pessoa, viu, escaneia para mim. A gente transforma uma palavra em inglês em verbo, em português. E não faz parte do nosso vocabulário. Eu escaneio, tu escaneias, ele escaneia. Não! Palavra inglesa, gente. Você não pode fazer isso. Então eu falo que nosso idioma é sem vergonha, mas ele é flexível. Viu? Mas, se você for no dicionário, tem scanner, tem delete, tem mouse, tá tudo lá já. Faz parte do vocabulário português. Tá lá. Então, a nossa língua tem esse problema, né? É uma língua falha. E aí a gente traz palavras para a nossa língua e a gente esquece que a gente tem que ir atrás da etimologia, do sentido original da palavra, da origem dela, para a gente poder utilizar. Isso é um exemplo simples nos nomes, né? Quantos nomes a gente não dá e a gente vai ver o que significa, a gente fala, ai que vergonha. Não, mas já deu o nome, né? Então tá lá. Ou a pessoa se sente ofendida com o nome? Não. É um nome. Para nós, ninguém dá nome pelo sentido. Mas deveríamos. Então, quando a gente dá atenção para o que significa o nome, é legal, né? Fiz por um motivo. Mas, na maior parte das vezes, a gente ouve uma coisa e aquilo que ouve é legal dar o nome para a pessoa, né? E aí, fica lá. Depois a pessoa descobre, eu não gosto do meu nome. Esquece do que significa. Então, né? Mesma coisa Jacó. Jacó nasceu, você acha que Isaac olhou para ele e falou assim, aí usurpador, olha o ladrãozinho nascendo. Você acha que foi isso que ele falou? Claro que não. Calcanhar, está agarrando o calcanhar do irmão, chama calcanhar. No sentido mais básico, mais chulo, tá? Calcanhar, mas num sentido mais completo é o que agarra o calcanhar, num sentido amplo
é aquele que vê a oportunidade e agarra, e no sentido completo mesmo, espiritual, é aquele que agarra a oportunidade, nem que para isso ele agarre o próprio Deus. E aí o nome dele é Israel. Então olha o que significa usurpador, gente. É muito pobre falar que Jacó é usurpador. Entendeu? Mas, vou falar para vocês. Dependendo de onde eu estiver dando aula, de onde eu estiver usando isso, não dando aula, de onde eu estiver usando, eu vou empregar isso. Não é? Muito bem. Então, tem esses detalhes das palavras, do texto. E tem também um detalhe com relação à palavra, tá? Porque a Bíblia fala da palavra de Deus, dambar, tá? Palavra de Deus no hebraico. Mas quando a gente traz para o grego, a gente tem duas conotações para palavra. Então a gente tem duas conotações, não, duas expressões. Ou se usa logos, ou se usa rema. Se no texto em grego está escrito logos, está escrito palavra de Deus. Se está escrito rema, também está escrito palavra de Deus, só que tem uma diferença. Quando você fala logos, você fala a palavra de Deus, e ali é a palavra de Deus em relação a um assunto, em relação a uma história que é de Deus, que é do Senhor. Mas quando você fala rema, você está falando, é uma profecia, é uma palavra específica que está sendo falado, direcionado para a tua vida. Então as duas significam palavra de Deus, mas o sentido de rema é a aplicação. Quer ver o exemplo? Então você pega Mateus 12:37, está escrito assim: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. No texto original está falando aqui, porque por tuas logos serás justificado, e por tuas logos serás condenado. Pelas palavras que você fala normalmente em relação a Deus. É isso que está falando ali no texto original. Mas quando você pega, por exemplo, o texto que fala sobre a parábola da semente, por exemplo, tá? Aí fala, essa pois é a parábola, a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. O que tem de profético nisso? Tem. Olha que interessante. Quando o Senhor dá a parábola da semente, Ele não conta uma historinha para ilustrar aquilo que a gente precisava fazer. Ele fala assim: saiu o semeador a semear. Quando ele está falando isso, e saiu a semear, ele está falando o seguinte: você saiu para me representar. Isso é uma ordem, isso é um ministério, isso é algo que é profético. E lançou a semente sobre o caminho, ou caiu a semente no caminho, ou caiu a semente na rocha, ou caiu a semente sobre os espinhos, ou caiu a semente em terra boa. Está falando, gente, vai, fala, dá testemunho. Isso é uma palavra para você. Levantem e façam. Ninguém entendeu o que ele estava falando. Os próprios apóstolos foram perguntar: Senhor, o que o Senhor está falando? Não entenderam. O Senhor está falando: gente, eu estou aqui com vocês fazendo isso. Vocês têm que ir e falar. Mas aquilo que vocês vão falar é semente. O que significa? Na parábola da semente, a gente entende que um não ouviu, o outro estava com o coração endurecido, o outro foi sufocado pelas coisas da vida. A gente entende isso, porque foi o que o Senhor Jesus explicou. Mas o detalhe que a gente não vê ali é que Jesus nunca fala que a semente é ruim. Ele nunca falou a semente não presta. Não importa o solo. Ele está falando, lance a minha palavra. Lance a semente. Fale aqui no ponto de ônibus, no teu trabalho, na tua casa. No velório hoje eu fiz um ofício, meu tio. Lance a palavra. Fale a palavra. Porque a palavra que você fala a meu respeito, ela é poderosa e ela gera vida. Se não surtir efeito, o problema não é você e o teu testemunho, a palavra, e aquilo que você está falando de minha palavra. É a pessoa. Mas isso é ministério do Espírito Santo, não é teu. Quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Você lance a palavra. Então ele está falando isso
num teor não é de história, e a gente lê e ilustra, e acha que Jesus estava ilustrando. Jesus nesse momento não estava nem falando uma parábola, ele estava dando uma ordenança. E estava falando, lance a semente, você vai ver o resultado. E eu já estou falando, tem gente que não vai ouvir, que não me ouviram. Você acha que vão ouvir você? Não me ouviram. Mas tem gente que me ouviu. E tem gente que vai ouvir você. Então, isso é uma palavra específica, é uma palavra de intensidade, é uma palavra de ação, é uma palavra rema. Então, no texto original, se pegar o texto em grego, no Novo Testamento, você vai ver logos ou rema, e os dois surgindo, mas quando se traduz, tem que se interpretar com intensidade, ou com historicidade. Mas se traduz para a gente por palavra de Deus e se perde, parece que tudo é a mesma coisa. E a gente nivela a palavra de Deus, ao invés de nivelar por cima, nivela por baixo. Por isso que a gente... mas eu não vou ler uma Bíblia em grego. Não vai ler uma Bíblia em grego. Mas se você se interessa por estudar e por aprender, você vai ter Bíblias que te ajudem, Bíblias que tragam nota do original para te ajudar. E aí você vai começar a entender um pouco mais de valor naquilo que você vai... Você vai aprender a empregar um pouco mais de valor naquilo que você está lendo. Não ler o texto simplesmente. Você lê o texto e fala, isso aqui é diferente. E precisamos de ajuda para isso. Ou a gente vai ter que passar anos aprendendo hebraico, aramaico, grego, ou já usa as ferramentas. Usa as ferramentas. Dentro do teu ministério, tá bom? Bom, então, nós temos caracteres, nós temos tradução, transliteração, nós temos o sentido. Vamos agora àquilo que é algo chave. Quando o texto foi escrito, por que ele foi escrito? Então o Senhor manda escrever, tá? Nós temos vários versículos, Deus mandando Moisés anotar, Deus falando para ele guardar para a posteridade, Deus mandando as pessoas fazerem. No ofício sacerdotal, os sacerdotes tinham por ofício escrever, anotar. Então, isso passou a ser uma prática do ofício sacerdotal. Escrever, anotar, tá? Mas quando você anota, duas coisas podem acontecer. Ou você usa a razão, vamos chamar de razão, que é o seu intelecto, que significa, eu estava naquela noite, naquele salão, estava quente, e ali naquele salão nós estávamos ali aproximadamente 20 pessoas e estávamos tendo uma aula. Então você está contextualizando e você está escrevendo aquilo que você tem capacidade de analisar e de escrever, de sintetizar ali e colocar no texto. Isso é a parte da razão. Mas tem a segunda parte que é chamada de revelação simplesmente. Mas essa parte de revelação ela é dividida em 3 partes, na verdade, tá? Vocês vão ver lá. Não precisa decorar essas partes também, só para a gente saber. Então é a revelação, é a inspiração e é a iluminação. São 3 coisas. Então eu sou um sacerdote, sou um profeta, estou aqui e eu descrevo, nós estávamos às margens do rio Quebar, né? Porque nós estávamos escravizados, tal. Estou escrevendo ali. E acontece uma visão fantástica, tá? Depois que acontece essa visão fantástica, o Senhor ele coloca no coração daí do profeta assim, viu? Isso que aconteceu precisa ser escrito. Presta atenção no que você está vendo, perceba que isso é extremamente importante para todas as gerações e escreva. Então, o profeta ele tem uma revelação de que aquilo é importante e precisa ficar registrado. Eu preciso guardar aquilo. Porque quando a gente lê, por exemplo, o final do Evangelho de João, João fala o seguinte, a respeito dos milagres que Jesus fez, eu tenho por certo que se fosse anotar todos eles, não caberiam em todos os livros que existem no mundo. Então o que foi escrito de Jesus foi um negocinho. Os 4 evangelhos foi um negocinho que a gente precisava aprender. Mas o que Jesus fez foi infinitamente mais do que isso. Tá? Voltando. Os profetas viveram experiências diferentes, os sacerdotes viveram experiências diferentes também. Mas, quando acontece alguma coisa e o Senhor coloca no coração do profeta, do sacerdote,
do escritor, do rei. São 40 escritores diferentes, com ofícios diferentes, né? Coloca no coração dele para escrever, isso a gente chama de revelação. Tá? Então isso é o reconhecimento de que aquilo veio do Senhor. Aí eu vou escrever, mas como é que eu vou anotar isso? Aí o Senhor inspira, Ele dá a forma como aquilo vai ficar registrado. Isso a gente chama de inspiração. Está na apostila e nos nossos slides. E hoje, quando eu pego isso e leio, eu leio e tenho a mesma revelação de quem escreveu. Isso chama-se iluminação. Então, de ponta a ponta, de Deus fazer, inspirar para escrever e eu ler, o Espírito Santo está em tudo isso. E quando aconteceu, o Espírito Santo mostrou isso, embora no Antigo Testamento não se fale de Espírito Santo, não se tem esse entendimento na tradição judaica, mas né? Então o Espírito Santo está agindo ali. Da mesma forma, quando eu leio hoje, o Espírito Santo me mostra, foi isso que aconteceu. Porque Ele é que comanda tudo isso. Né? Só que são 3 processos: a revelação, a inspiração e a iluminação. E o texto bíblico tem isso. E como é que eu sei que tem isso? Porque a cada dia que eu leio, dependendo daquilo que eu estou vivendo, ou dependendo de alguém que está do meu lado, que tem uma necessidade, e eu vou ler, e o Senhor me faz lembrar daquela pessoa, eu tenho uma interpretação diferente para o mesmo texto. Eu posso ler todo santo dia o mesmo texto, e todo santo dia o Senhor irá falar coisas novas. Isso não é um texto, isso é vida. Isso é algo que está de ponta a ponta nas mãos de Deus, o Espírito Santo controlando. E isso age na minha vida, e eu sinto, e aquilo bate no meu coração, e aquilo ferve, e aquilo eu preciso escrever, eu preciso contar, eu preciso falar. Isso não é um texto, isso é vida. Então isso é aquilo que a gente chama sempre de revelação. E é revelação, né? Mas é isso, a revelação, a inspiração e a iluminação. Tá? Então, a Bíblia é viva. Qual é a diferença da Bíblia para um livro do Paulo Freire, do não sei quem? É porque é o seguinte, não é um negócio que você lê na segunda vez é igual à primeira. Não é um negócio que você vai ler sempre só para decorar. A Bíblia você lê, e cada vez que você lê, você interage mais com ela, você entende mais Deus, chega mais perto de Deus. E aí você começa a entender diferente. Aí você começa a entender que viu como era pouquinho aquilo que me falaram, era tão simplesinho, diante daquilo que é. E aí você começa a ter ali o Espírito Santo te mostrando coisas novas. Nesse ponto, você lê, o Senhor tem um relacionamento particular com você, você pega aquele texto, você ensina, você prega, e quem está ouvindo fala, eu queria saber como essa pessoa sabe. Mas essa pessoa não sabe, essa pessoa tem a experiência dela com Deus. Aí você admira o conhecimento daquela pessoa. Não é conhecimento isso, é vida com Deus. Porque se fosse só conhecimento, você registraria isso e isso não mudaria. Mas muda. Aí você pega, por exemplo, a parábola da semente e você vê dos terrenos e você vê das pessoas e você fala, puxa, é isso mesmo no evangelismo, é isso que está acontecendo tal, e você se fortalece com aquilo. Aí vem uma pessoa e fala para você, viu, a semente é fantástica, é o teu testemunho, a semente é a palavra de Deus, é isso que você tem que lançar, não se importe, o terreno é o ministério do Espírito Santo. Daí você fala isso e você se fortalece, você fala, eu queria saber, não é queria saber isso, em cada momento do processo, o Senhor revela para pessoas específicas, em momentos específicos, aquilo que Ele quer falar. O novo do imutável é louco. Como que pode ser novo ser imutável? É assim, porque é vivo. A palavra de Deus é viva. Não temos um livro na mão, temos vida na mão. E se você quiser traduzir a palavra Bíblia, você traduz e ela significa Jesus. É isso que ela significa. E quanto mais você tem a Jesus. É isso, é relacionamento com Deus. Ok? Tudo bem, gente? Tá? Bom, essa Bíblia, então, vocês vão ver, foi escrita
num período mais ou menos de 1.600 anos, de 1.500 a.C. até o ano 100 depois de Cristo, com um intervalo de 400 anos que teimam em falar que o Senhor não falou nada novo para o povo. Na verdade, o Senhor não trouxe nada para nenhuma revelação que fosse inspirada a escrever. Fica mais fácil de entender agora, né? Mas o Senhor trouxe revelações, mas nenhuma delas foi inspirada a ser registrada. E o ministério que fica do final da repatriação de Canaã ali, com Malaquias, até chegar nos evangelhos com Marcos, né, que é o primeiro evangelho, mas a nossa Bíblia está Mateus ali. Então, de Malaquias a Mateus, 400 anos sem o Senhor falar nada novo? Não, falou muita coisa. Nada inspirado a ser escrito, tá? Então, de 1500 a.C. até o primeiro século, 1600 anos. 40 autores diferentes. Você tem ali príncipe, pastor, capitão de exército, você tem fazendeiro, sacerdote, profeta, publicano. Você tem muita gente diferente escrevendo e falando a mesma coisa. O primeiro teste de canonicidade é que todos os textos você tem que ler e tem que revelar Jesus Cristo. Se um texto na Bíblia não te revelar Jesus Cristo, ele não tem que estar na Bíblia. Tira ele de lá. Mas todo o texto bíblico que está lá está falando e revelando Jesus. Bom, esses autores, eles falaram coisas diferentes. Então, observação, o teste de canonicidade significa o seguinte. A palavra cânon significa medida, tá? Cânon é uma vara. Uma vara. Uma vara que você usa para você medir. Então, antigamente o que acontecia? Quando o rei assumia, mediam a ponta do dedo até o cotovelo de um rei. Essa medida era medida de uma vara, tá? De um cânon. Quanto mede esse cânon? Mede um côvado. Um côvado. Um cânon. Um cânon, uma vara, mede um côvado, tá? Aproximadamente 50 centímetros, de 45 a 50 centímetros. Mas cada rei que assumia, você ia lá, uma das coisas que acontecia é você medir o quanto que vale agora qual é o tamanho do côvado, qual é o tamanho do cânon agora, qual é o tamanho que equivale a um côvado. Por isso que se você fala, por exemplo, quanto media Golias? 6 côvados e um palmo. 6 côvados e um palmo? Se fosse 6 côvados do braço de Golias, então ele teria quase 6 metros de altura. O Golias era enorme, né? Mas não, era de Saul. Então Saul tinha ali aproximadamente 45 centímetros. E aí você vê que Golias tinha aproximadamente 3 metros de altura. Totalmente normal dentro de um padrão da raça humana, tá? Hoje você tem jogador de basquete que chega aí a 2,20, 2 alguma coisa. Naquela época, muito mais saudável, muito mais, mais perto da criação de Deus, né? Então você tem homens um pouco maiores também em determinadas regiões. Tudo normal, tá? Aí você tem, então, esse cânon. Essa palavra cânon significa medida. Chegou um momento em que tinha muita coisa escrita a respeito de Jesus, principalmente a respeito de Jesus. Porque o Antigo Testamento também tem muita coisa escrita, aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, tá? Tem esses, os livros que eles estão ali, tá? São 39 livros, né? Estão ali. Mas tem muito mais do que isso escrito. Só que Esdras ficou responsável por separar aquilo que era realmente o que Deus tinha dado e ficou preservado a esses livros do Antigo Testamento. No Novo Testamento, muita coisa... Primeiro que nada foi escrito. Porque Jesus falou que não passaria essa geração, ele voltaria. Tinha uma geração, 40 anos, no entendimento deles. Passou 40 anos, Jesus não voltou. E os apóstolos estavam morrendo. Aí eles começaram a escrever. Aí começaram a escrever. Tem os evangelhos, primeiro é o de Marcos, aí depois vem o de Mateus, o de Lucas, o de João, e tá, escrevendo. Aí tem um monte de coisa adicional. Aí a igreja se reuniu, numa primeira reunião de igreja, num primeiro concílio, né, em Jerusalém, decidiu várias coisas lá. No 4º século, eles falaram o seguinte: vamos definir aquilo que é o conteúdo da Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento foi tranquilo de se separar. Mas o Novo Testamento, só de evangelhos, eram mais de 230.
evangelhos para que hoje tivéssemos 4. Falaram muita coisa a respeito de como foi separado o evangelho e tal, mas eles usaram uma medida. Que medida é essa? Primeiro, todos têm que falar de Jesus Cristo. Segundo, um tem que falar do outro. Eles precisam conversar entre eles, né? Tem que ter conotação apostólica. Tem que haver com o início da igreja, tá? A conotação apostólica. Tem que ser... Você tem que ler e você tem que ter revelação. Então ele tem que ser inspirado. Você tem que perceber que a escrita dele foi inspirada. Então quando você pega essas medidas, se lê, e isso demorou vários anos, se lê cada um dos materiais que tinha ali. E aí já começa descartando esse, começa descartando aquele, esse separa, etc. Chegou nos 27 livros que nós temos. Nos 4 evangelhos, no livro histórico, enfim. Chegou nos 27 livros que nós temos no Novo Testamento. E definiu-se a Bíblia com 66 livros. Tá? 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. E a Bíblia foi finalizada dessa forma. Com o passar do tempo, questões políticas na igreja, uma série de coisas, foram aceitos livros diferentes naquilo que já era separado. E como foi aceito isso, a própria igreja, só existia uma igreja, só existia a igreja católica, até o século XV, né? Até a Reforma, só existia uma igreja, a igreja católica, a igreja universal. Católica significa universal, não do Eder, a igreja universal, a igreja católica. E ali você começou a ter política dentro da igreja, e por esse motivo aquele aceitou isso, aceitou aquilo. Aí quando chega um momento, Lutero, o professor Lutero vai lá e coloca 95 teses na porta da Basílica de Westminster, né? Fala, não, tem 95 coisas erradas aqui, tá? E ele queria consertar a igreja, jamais dividir. Mas a política não permite consertar a igreja, ela divide a igreja. E isso nós vivemos também recentemente, né? Mas tudo bem, voltando. Aceitou-se livros por questões políticas, por questão de aliança com esse pensador, com aquela sociedade, e se aceitou livros tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e aí, né, nós temos materiais aí que são chamados apócrifos. No primeiro momento, apócrifo seria assim, coisas ocultas que não haviam sido reveladas. Não, o apócrifo é aquilo que não pertence à revelação inicial, à revelação do concílio que foi feito para definir a Bíblia. E aí tem um texto aqui que eu quero ler para vocês de um dos livros apócrifos. Então nós temos aqui, por exemplo, o livro apócrifo de Tobias, na Bíblia católica. Esse texto, ele fala de uma viagem que Tobias fez com um anjo. Tá? Até aí, tudo bem, viajar com um anjo, beleza, legal, boa companhia, né? Mas o texto ele fala assim, deixa eu tentar ler. Você lê para mim? Tobias partiu com o anjo e o cachorro o seguia. Caminharam até o anoitecer e acamparam junto ao rio Tigre. Tobias desceu até o rio para lavar os pés, quando um grande peixe saltou da água, tentando devorar-lhe o pé. Tudo normal até aí, gente. Tobias deu um grito. O anjo lhe disse: agarra o peixe, não o deixes escapar. Tobias conseguiu agarrar o peixe e o tirou da água. O anjo lhe disse: abre-o, tira o fel, o coração e o fígado e guarda-os. Joga fora as vísceras. O fel, o coração e o fígado desse peixe são excelentes remédios. Tudo bem. Tobias abriu o peixe, tirou o fel, o coração e o fígado. Assou uma parte do peixe e comeu. Salgou o resto e guardou. Continuaram a viagem até chegar perto da Média. Tobias perguntou ao anjo: Azarias, meu irmão, quais as propriedades medicinais do fígado, do coração e do fel desse peixe? O anjo lhe respondeu: o coração e fígado queimados sobre brasas afugentam para sempre com sua fumaça todo mau espírito e todo demônio que se tiverem apossado de homem ou mulher. Não, só tem. Tá bom. Obrigado. O que acontece?
Viajar com um anjo, beleza, né? Viajar com um cachorrinho, legal, né? Pescar, ótimo. Ver o peixe, não precisa nem pescar, pulou, gostoso, assa lá o negócio. Mas quando você usar como propriedade medicinal, era a medicina da época, tá certíssimo. A medicina da época era isso, era barro, né? Era essas coisas. Era aquilo que é fitoterápico, né? Mas quando ele fala de pegar isso, queimar em fumaça e agir no mundo espiritual, você acaba fazendo feitiçaria. E aí está errado. Isso você está trabalhando com feitiçaria. Isso você não vê em livro nenhum do Antigo Testamento. Não existe isso, né? Oi? Então, esse anjo era demônio. Pode ser. O próprio Tobias, quem é, né? Também. Então, o cachorro era o bom da história. Diz a lenda que o cachorro ficou envergonhado e saiu correndo. Mas tudo bem? Mas é o seguinte, então. Quando você vê isso, você vê feitiçaria. E a Bíblia condena veementemente feitiçaria, né? Então, quando os pais da igreja, os discípulos dos pais da igreja, estavam no concílio, estavam lendo esses materiais, chega num ponto desse e descarta. Ou eles conversam entre eles, chegam a um consenso, descarta, tá? O que é esse livro agora, então? Esse livro é um livro demoníaco, amaldiçoado, de Harry Potter, do que quer que seja? Não interessa. Não é bíblico, tá? Então, para nós não serve. Aí você pega isso daqui e usa como regra para fazer exorcismo na igreja? Viu? No nome de Jesus os demônios tremem. E acabou. Não, eu vou ter que pegar um peixe, vou ter que arrancar o fígado dele, ou um negócio nojento, vou vomitar. Aí eu vou atacar fogo no negócio e falar, vai embora, demônio. O demônio vai falar assim, eu vou mesmo, você é nojento. Vou embora daqui, está fedendo esse lugar. Viu? Absurdo, né? Então, esse é um exemplo, por exemplo, né, de uma religião que traz uma interpretação, um livro, o que quer que seja, dentro da linha que segue. Tá? Nesse caso, é uma Bíblia católica com um livro apócrifo aqui. Bom, então, já falei para vocês em relação à Septuaginta, em relação à Vulgata Latina, a versão parafraseada, tal. Muito bem. Falar um pouquinho sobre os manuscritos do Mar Morto, né? Então, todo mundo ouviu falar dos manuscritos do Mar Morto. Existia uma região nas terras ali da Transjordânia mesmo, né? Uma região chamada Qumran. Provavelmente essa cidade de Qumran, ela remonta aos tempos do profeta Isaías, tá? É uma cidade antiga. O povo de Israel tem um relacionamento muito íntimo com o deserto, tá? A gente vê que o povo foi tirado do Egito, ficou 40 anos no deserto. As profecias é que antes do Messias viria a voz que clama no deserto para aplainar os caminhos. O próprio Messias viria do deserto também, né? Porque Jesus, menino, foi para o Egito e depois que morre Herodes ali, né? Ele volta do Egito, tá? Então ele volta pelo deserto, né? O próprio Senhor vai para o deserto e é tentado pelo diabo e volta ali já com o seu ministério pronto para ser colocado em prática. Então o povo de Israel tem um relacionamento muito íntimo com o deserto. E nós também gostamos de falar, estou passando por um deserto, né? Está passando por um deserto. A gente gosta de falar isso, mas não gosta de passar pelo deserto, né? Mas é uma figura de linguagem que a gente usa, né? Uma analogia que a gente faz em relação às dificuldades, né? A questão do deserto e tal. É uma herança isso que a gente traz. Mas lá no deserto, então, numa região chamada Qumran, viviam ali, na época de Jesus, os essênios. Seria um tipo de uma doutrina dos judeus conhecidas naquela época. Os essênios preservavam essa questão do deserto, até como essa cidade não ficava do lado de um rio e ficava ali exatamente para ajudar o Messias, se fosse preciso, tá? E ali eles tinham a indústria da época deles, o comércio da época deles, mas eles se envolviam muito em copiar e preservar os textos das Escrituras. E em Qumran, então, você tinha isso. Não se sabe o porquê,
né, sabe-se a questão do general Tito invadindo Jerusalém no ano 70, as questões do Império Romano não suportar os judeus e depois transformar o cristianismo em religião oficial. Não se sabe em que momento os essênios pegaram esses materiais, colocaram em jarros e guardaram nas cavernas que tinham ali em Qumran. Bom, no final da época da Segunda Guerra Mundial, 1947, alguns pastores de cabra, procurando as suas cabras que tinham fugido, jogaram pedra por um buraco na rocha para saber se a cabra estava lá dentro, bate e ouvem quebrar um jarro. Aí entram lá e descobrem alguns jarros com coisas escritas. Pegam aquilo e vendem no mercado da cidade, né, para ganhar algum dinheiro. E aí isso fica lá, né, por um tempo, até que um pesquisador toma ciência daquilo, porque é oferecido para ele, pergunta de onde é, vai atrás dos pastores e descobre um grande tesouro de coisas guardadas e escritas nas cavernas em Qumran, uma das localizações de muitos textos antigos escritos. Então, para você ter uma ideia, os textos mais antigos que a gente tem hoje, esquece Qumran, de 1947 aqui. Os textos mais antigos que a gente tem são mais ou menos do ano 1100, 1200. Dos copistas, né, dos maçoretas, dos copistas, copiarem os textos, e o que se tem de mais antigo guardado é mais ou menos isso, 1100, da era cristã já, tá? Porque os materiais deterioram, estragam, perdem, né, o material, e aí eles estão fazendo cópias e tal. Então, aquilo que se tem mais antigo é dessa época. Esses textos de Qumran, eles são 1000 anos mais antigos do que esses textos. Então eles são ali mais ou menos da época de Jesus mesmo, desses essênios estarem fazendo essas cópias nessa época, um pouco depois da época de Jesus, e aí eles guardarem esses materiais nesses jarros. Só que a gente fala de deteriorar. Então dentro desses jarros, por mais que tivesse fechado, a ação, o oxigênio acaba, as bactérias não têm tanta ação, mas são materiais que quando se tirou, vários deles já despedaçaram. E aí teve que se montar. Agora, você imagina montar pedacinho por pedacinho aquele texto que eu falei para vocês, que é da direita para a esquerda, sem pontuação e sem espaço. Esse é o texto original de Qumran. Até hoje eles estão montando ainda esse quebra-cabeça, de vários textos. O mais completo que eles acharam foi o livro do profeta Isaías. E está lá no santuário do livro do Museu de Jerusalém. Tá? Eles fizeram um museu só para esse material dos manuscritos do Mar Morto. Então esse material chama os manuscritos do Mar Morto, né? Porque exatamente ali nessa região da Transjordânia, onde fica ali o Mar Morto, você tem as cavernas de Qumran na direção próxima a isso, tá? O Mar Morto não é um rio que possa alimentar uma cidade, é um rio muito salgado, né? Existe muito pouca vida dentro dele, não serve para nós. Tanto é que dependendo, até se deita sobre esse rio e você não afunda, de tal teor de salinidade, né, do Mar Morto, né, desse Mar Morto. Então ele não tem relação com a cidade de Qumran, porque não serve para nada, né, em relação à alimentação, nem a plantio. Mas chama os manuscritos do Mar Morto por causa da região, tá? E é exatamente essa região de Qumran ali, perto do Mar Morto. Então vocês têm também um documentário sobre isso. Bom, semana que vem nós vamos fazer então um overview da Bíblia toda. Vamos pegar a nossa Bíblia e vamos ver como ela é de ponta a ponta, tendo uma linha de raciocínio em relação a ela, tá? E a gente entra ali talvez num modelo de estudo para que você possa entender. Mas os vídeos de métodos de estudo, eles estão muito bem detalhados para você poder assistir e aprender a fazer os estudos. Então a gente não vai dar muita atenção para métodos de estudo, mas métodos de estudo você vai usar até o fim da sua vida, aquilo que você aprender ali, para você conseguir extrair um estudo para você, ou fazer uma aula para você poder dar, ou fazer uma pregação. Estão ali os métodos para você empregar para fazer isso, e está bem explicado ali, tá? É claro que a gente vai tirando dúvida conforme você precisa. Então na aula que vem a gente vai pegar e manusear mesmo a Bíblia. Se hoje você ficou com vontade de mexer na Bíblia, a semana que vem a gente vai mexer na Bíblia só. Tá ok?